Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós temos uma mensagem que tem como tema uma mensagem sobre Tomé, a incredulidade. Mas antes de nós pregarmos essa mensagem, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas, é muito importante. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para glorificarmos o Seu santo nome, para darmos louvor ao Teu santíssimo nome, para nós nos humilharmos, ó Deus, perante as mãos poderosas do Senhor, Suas mãos que são mãos de cura, de libertação, de transformação, de maravilhas. Senhor, a Tua palavra nos diz e nos ensina a buscarmos o Seu santo e glorioso nome, enquanto podemos lhe encontrar. O mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo de insegurança, de violências, de mudanças radicais. Senhor, o mundo está sendo preparado sim para algo grande, algo que a Bíblia descreve lá no livro de Daniel como as 70 semanas que estão propostas sobre o povo de Daniel. Falta uma semana de 7 dias, que simbolizam 7 anos. Ó Deus, por isso estamos vendo a destruição dos valores judaicos cristãos, a destruição da família tradicional. Estamos vendo realmente o mundo ficar de ponta cabeça. Mas enquanto isso, nós esperamos no Senhor, guardando a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Senhor, e neste momento eu oro com pessoas que se encontram angustiadas, que se encontram afadigadas da vida, pessoas que estão desesperadas a ponto, quem sabe, de fazer uma loucura, porque estão enfrentando provações difíceis e terríveis, a fome, o desemprego, a enfermidade, a família destruída, descontrolada, essa mãe angustiada com esse filho nas drogas, no crime, na violência, na prostituição. Esta filha, ó Deus grandioso, são diversos os tipos de provas, de guerras, de batalhas que as pessoas estão enfrentando. Eu te apresento este lar, este casamento, em que a mulher e o esposo estão prestes a se separarem, a se destruírem, Senhor. Mas Tu é o Deus que pode todas as coisas. Tu é o Deus que pode transformar vidas, curar vidas, restaurar vidas, meu bom Deus. Por isso eu te peço, te suplico, te imploro, para que o Senhor venha derramar a Tua bênção, a cura da enfermidade, a restauração da vida deste homem e desta mulher, deste casamento, a libertação das drogas, dos vícios, do mundo tenebroso. Deus poderoso, eu repreendo em Teu santo nome, Jesus, todo espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de desespero, toda possessão, toda perturbação, no nome de Jesus, seja repreendida, seja aniquilada toda obra das trevas, todo trabalho para destruir a vida deste homem ou desta mulher. A Tua palavra nos ensina para nós buscarmos, mas enquanto podemos achá-lo, para nós invocarmos o Teu nome, e é o que nós te pedimos no dia de hoje. Fica conosco, Senhor, e nos conceda a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Vamos à mensagem. Tomé,
a incredulidade? Tomé foi um discípulo que tinha dúvidas na sua fé. E ao se deparar com Jesus ressurreto, precisou de provas físicas, mas ao contrário dele, devemos confiar na palavra. Então o texto base é João 20, verso 24 e verso 29. E o objetivo do nosso culto hoje é levar a você, que é o nosso irmão internauta inscrito no nosso canal, a decidir fortalecer sua confiança na palavra de Deus, de modo a experimentarem a verdadeira paz. Confiança na veracidade da palavra. Vamos então ao tópico. O contexto anterior de João 20, 19, por 2 vezes o Senhor saúda os seus discípulos com paz. João 20, 19 e 21. Uma semana depois, ele saúda novamente os discípulos com a sua paz. João 20, 26. Então o Senhor realmente deseja que tenhamos a sua paz. Um aspecto cotidiano que nos tira a paz é a dúvida. A reação de Tomé quando ouviu os discípulos disserem que viram o Senhor Jesus vivo, João 20, 25, Jesus havia dito várias vezes que morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E Tomé era uma pessoa sincera. Confira lá em João 11, verso 16 e João 14, verso 5. No entanto, ele estava com o coração cheio de dúvidas. E a dúvida atrapalha Deus agir. E a dúvida não provém da fé. Veja passagem paralela de Romanos 14, 23, que diz assim: mas aquele que duvida é condenado, se pois o que ele faz não provém de fé. Tudo o que não provém da fé é pecado. Então, a afirmação principal, a confiança na veracidade da palavra de Deus é essencial para reconhecermos a grandeza do nosso Deus, para detalhes da nossa vida, e assim experimentar a paz que o Senhor deseja que tenhamos. Então, sentença de transição. Atitudes para fortalecer a confiança na veracidade da palavra de Deus. Nós destacaremos desse relato sobre Tomé 4 atitudes que podem nos ajudar a fortalecer a nossa confiança na veracidade da palavra. Manter a comunhão com o corpo de Cristo. João 20, 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. A ocasião da aparição de Jesus, que Tomé não estava, foi a primeira aparição de Jesus para todos os seus discípulos juntos. Entretanto, segundo as narrativas bíblicas, antes dessa primeira aparição, Jesus já havia aparecido após ressurreto em pelo menos outras 4 ocasiões. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena em Marcos 16. Depois apareceu às outras mulheres que haviam ido ao sepulcro com Maria Madalena em Mateus 28, 9. Jesus também já havia aparecido aos discípulos que estavam no caminho de Emaús, lá de Marcos 16 e de Lucas 24, 13. Jesus já havia aparecido a Pedro antes dessa primeira aparição aos seus discípulos em Lucas 24 e em 1 Coríntios 15, 5. Se já corria essa notícia das aparições de Jesus, onde estava Tomé nesse momento tão importante? Então seria a incredulidade manifestada nos versos 25 que a afastara dos demais discípulos? É uma pergunta, nós não sabemos. O que havia de tão importante para ele fazer se não está com os demais discípulos? Não sabemos. E o que havia de tão importante para ele fazer se não está com os demais discípulos? Talvez ele não soubesse das aparições. Nesse caso, temos que considerar, meus queridos, que o momento em que eles estavam vivendo era complicado. Eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus, e isso também era um motivo para ele estar lá com os demais discípulos. E por que ele não estava lá? Se tivesse lá, teria visto Cristo ressurreto. Então o segundo ponto é reconhecer a invisibilidade do reino de Deus. João 20, 25, verso 20. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei.
Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vejamos as seguintes passagens paralelas que abordam a invisibilidade do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Em 1 Timóteo 1,17, assim ao reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o patrimônio de toda a criação. Hebreus 11, do verso 1 e 3, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tomé precisa ver para crer, João 20, 25. No reino de Deus a fé vem em primeiro lugar. Precisamos crer para nós vermos. Jesus afirma que bem-aventurados são os que não viram, mas creram, João 20, 29, a parte B do versículo. Então, meu querido, o terceiro ponto, contar com a intervenção misericordiosa de Jesus, João 20, 26. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Depois de 8 dias, Jesus aparece novamente. E isto significa o domingo seguinte. Uma semana se passou. Agora Tomé estava. E novamente ele os abençoa com a paz. Parece que Jesus voltou no domingo seguinte só por Tomé, meus queridos. E foi um ato de graça e misericórdia do Senhor. Jesus veio misericordiosamente resgatar Tomé do fundo da sua incredulidade. Oh, glória a Deus! Quando as dúvidas e a incredulidade começam a tomar conta do nosso coração, precisamos chamar pela misericórdia do Senhor. E Ele com certeza virá ao nosso encontro. E o quarto e último ponto, aceitar a correção do Senhor sobre as nossas vidas. João 20, 27 até o verso 29. E logo disse Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estende também a sua mão e põe aqui ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Quando Jesus aparece pela segunda vez, ele logo se dirige a Tomé. Jesus repreende, meus queridos, e adverte Tomé devido à sua incredulidade. Tomé reconhece o seu erro e realiza uma declaração impressionante. Essa declaração de Tomé é uma das afirmações mais fortes do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Todavia, meus queridos, Jesus insiste: você creu porque me viu. Então, reconhecer os erros é fundamental para o crescimento espiritual. A incredulidade está associada à teimosia e à dureza de coração. Situações adversas são usadas por Deus para fortalecer a nossa fé, meus queridos. Conclusão: todos queremos ter paz. A verdadeira paz só existe através da fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem creu na nossa pregação. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, queridos, a confiança na veracidade da palavra de Deus é essencial para que possamos reconhecer a grandeza de Deus nos pequenos detalhes de nossas vidas. E assim, meus queridos, experimentar a paz que só o Senhor deseja que tenhamos. E nós teremos se confiarmos no Rei Jesus. Graça e paz.